Queridos, eu convido você a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler um texto. O texto é um pouco longo, mas é importante lermos. E nós vamos ler da seguinte maneira, mesmo assentado, mas com toda a reverência, eu vou ler aqui os versículos pares e a igreja em uma só voz, os versículos ímpares, tá bom? Colossenses, capítulo 2, versículo 6, até o final do capítulo, que é o verso 23. Então eu começo lendo, e aí em uma só voz, todos lendo os versículos ímpares. A palavra do bom Deus diz assim, amados. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém se faça árbitro, a palavra árbitro aqui é juiz, viu, queridos? Contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Amados, Paulo fala aqui de muita coisa, tá bom? Às vezes, não dá para a gente, de fato, num sermão, em 30 minutos, nós falarmos tudo que o apóstolo Paulo coloca aqui. Pode ter certeza disso. Agora, eu quero compartilhar algumas realidades que todo esse texto fala aqui, queridos, de uma maneira sucinta e procurar de uma maneira objetiva. Mas eu queria que você estivesse pensando comigo, porque nada mais, nada menos, do versículo 8 ao versículo 23, Paulo está falando a respeito dos falsos ensinamentos. Então, o tema que eu dei aqui para a gente compartilhar
resistindo os falsos ensinamentos. Porque Paulo é muito claro sobre essa questão de que a igreja dos Colossenses resistisse de maneira firme, sábia, os falsos ensinos. O texto é muito claro sobre essa questão. As heresias são como ervas daninhas, queridos, florescem em todos os lugares. Como ervas venenosas, as heresias matam. Erva daninhas é impressionante, queridos. Você corta a grama, né? Você faz um jardim bonito. Eu creio que na sua casa, quem não mora em apartamento deve ter algum jardim, e quem mora em apartamento às vezes cuida de flores, planta, etc., aquilo tudo que você sabe muito bem. E por mais cuidado que você tem em fazer isso, o que acontece? Você não plantou ervas daninhas, mas elas, de alguma forma, elas aparecem. É por isso que, quando você vai numa agropecuária, você vai comprar um veneno, né, para matar as ervas daninhas, tem os mais variados venenos possíveis. Eu estou falando isso porque eu estou aprendendo a lidar com essa questão, né? Agora, erva daninha é complicado. Por que você compra o veneno? Exatamente para matar a erva daninha, mas não mata a planta. Se você não souber cuidar disso aí, você mata a planta, mata tudo, né? Não é verdade? As heresias no meio da igreja de Colossos era mais ou menos isso. Eram ervas daninhas, e o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria de Deus, com toda a inspiração do Espírito Santo, quando ele fica sabendo do que a igreja estava correndo o risco das heresias absurdas a respeito de Cristo, a respeito da vida cristã, Paulo escreve essa carta para dizer para essa igreja: olha, vocês tomam cuidado, tomam muito cuidado. Agora, algumas lições que eu quero compartilhar com a igreja, com você. A primeira delas, que Paulo vai dizer para nós aqui, é que andar em Cristo da mesma maneira que nós o recebemos no passado. Aonde é que ele fala isso? Está falando exatamente no verso 6. Olha, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim o quê? Andai nele. É um movimento, andar, movimento. Há pessoas aqui que eu não conheço. Especialmente você que está visitando aqui a primeira vez a igreja, eu não te conheço. E você muito menos me conhece. E muitos irmãos da igreja também não me conhecem. Quem me conhece de fato é uma pessoa. Se chama Jesus Cristo. E a segunda pessoa é a pessoa que eu moro com ela. E ela mora comigo durante 24 horas. E ela me conhece muito bem. Agora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Esse andar com Cristo deve ser da mesma forma quando Deus me encontrou lá no passado, há 15 anos, há 30 anos, há 40 anos. Tem irmãos aqui que são crentes em Cristo, talvez mais de 50 anos. Talvez tenha mais que isso. Agora você está caminhando da mesma forma, com o mesmo vigor, com a mesma convicção, quando você recebeu lá no passado? É isso que Paulo está dizendo aqui para essa igreja. Quando vocês receberam Cristo, assim vocês andam nele. Andar de que forma? Paulo explica aqui, queridos. Olha lá. Verso 7. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Isto é, a pessoa que recebeu Jesus Cristo no passado, você e eu, e você que é um novo na fé, que é criança na fé, tem alguns irmãos aqui que é literalmente crianças da fé, o que acontece? Nós precisamos aprender a andar em Cristo radicados. Paulo usa algumas palavras aqui para nós estarmos grudados, firmados
Aquilo que o autor da carta aos Hebreus fala para nós, que eu falo aqui quase que todo domingo, queridos, seja de manhã, seja à noite, lá em Hebreus, que nós devemos continuar olhando firme para o autor e consumador da fé, para que nós não venhamos nos desviar desse caminho que é Jesus Cristo. Jesus fala para nós o seguinte nos evangelhos, de que quando nós entramos, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, quando Ele trabalhou em nossa vida, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, o que acontece? Vem um processo de salvação o tempo todo. A conversão, segundo a Bíblia, ela é o quê? Ela é instantânea. A conversão, nunca esqueça isso. Agora, a santificação, ela é um processo. Então, Paulo está trabalhando exatamente essa questão para que esta igreja, ela vivesse uma vida segundo os propósitos de Deus, que é um desafio muito grande. Andar em Cristo da mesma maneira que o recebemos. Ninguém, queridos, que é salvo pela graça, se santifica pelo legalismo, que é outra situação que Paulo está colocando para essa igreja. Paulo está dizendo o seguinte, de que havia os judaizantes, havia judeus que eles diziam que tinham recebido a Cristo como Salvador, mas que eles estavam levando crentes gentios a fazer o quê? A cumprir a lei. Jesus Cristo é ótimo, Jesus Cristo é excelente, vírgula. Mas vocês precisam cumprir a lei de Moisés. Vocês precisam ser circuncidados. E assim vem um monte de situações. Paulo percebe isso e vê que a igreja está correndo esse risco. Para você compreender melhor isso, eu não vou ler aqui, mas é uma sugestão que eu dou para você. Essa semana, leia a carta aos Gálatas. E você vai perceber o que o apóstolo Paulo fala a respeito do que é legalismo. Agora, amados, a graça é, portanto, o remédio, o antídoto para o quê? As heresias. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo está, queridos, afirmando que Cristo é a base, o alicerce, a raiz da árvore, o fundamento do edifício e a confirmação da igreja. O cristão deve viver da mesma maneira como se tornou cristão, isto é, pela graça, pela fé com base apostólica, crescendo em Cristo, radicado, edificado, seguro nele, vivendo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo via o legalismo como um jugo de escravidão. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis o quê? De novo, a jugo de escravidão. Cristo veio nos libertar disso, queridos. Nenhum homem, depois de Adão que caiu, a queda, nenhum homem teve poder, condição de salvar a si mesmo, queridos. O tempo todo a Bíblia fala sobre essa questão. Quando Deus dá, Ele levanta homens, levanta profetas, levanta sacerdotes, fala para Moisés construir um tabernáculo. Há propósitos nisso tudo. Quando vem os profetas falando a respeito do Messias, há propósitos nisso tudo. Agora, nós precisamos permanecer firmes e não nos submeter a um novo jugo de escravidão. Toda a lei, Paulo vai tratar dessa questão na carta aos Romanos. Ele vai fazer algumas perguntas para a igreja responder. Mas Paulo responde: a lei estava errada? Não. Eu não vou cumprir a lei?
Não, não vou cumprir a lei, porque Cristo já cumpriu. A lei era boa? Era. Porque a lei fazia o quê? Ela apontava primeiro para Cristo, que é perfeito, e ela apontava que eu sou pecador e que eu jamais tenho condições de cumpri-la perfeitamente. Aí Jesus Cristo veio. Por isso que Paulo vai trabalhar isso, que Jesus Cristo é o nosso segundo Adão. Então, amados, Paulo está dizendo para essa igreja de que ela precisava, por isso que ele começa no versículo 6 e 7, se firmar cada vez mais, ficar arraigado na pessoa de Cristo Jesus. William Hendricks, no seu comentário sobre esse texto, diz que o propósito principal dos falsos mestres era atacar a doutrina, sabe qual? Da suficiência de Cristo. Eles pregavam que ninguém poderia ser salvo e chegar à perfeição senão por meio de seus regulamentos legalistas. Traz isso para os dias de hoje. Quantas pessoas neste país, quantas denominações que dizem que são evangélicas, estão sendo legalistas, estão pondo um peso muito grande na vida das pessoas, ensinando as pessoas, são falsos ensinos, falsos mestres, estão ensinando as pessoas a fazer barganha com Deus. Eu dou isso para o Senhor, você dá isso para o Senhor, Deus vai te curar, então Deus ele é obrigado a abençoar você. Isso é legalismo. Isso não tem nada a ver com graça de salvação, queridos. Então você, como crente em Jesus, quando você olha as internets da vida, os pregadores, olha que tem pregadores excelentes, queridos. Pega esses homens que pregam bem e faça como os crentes de Bereia. Vai ver na tua palavra, na sua Bíblia, se é isso mesmo que eles estão pregando, se isso é verdade. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, fuja. Quando você percebe que o fulano, o beltrano ou a fulana está falando coisas que a Bíblia nunca disse, queridos. São falsos ensinos que vai prejudicar a sua vida se você insistir a assistir isso. Essa é uma das razões porque tem muitas pessoas desigrejadas. Pode ter certeza disso. Não é só porque não gosta do pastor A, pastor B, não. Não é por causa disso, não. Isso é muito pouco. Não é porque não gosta de olhar na cara do irmão, não, porque etc. Se você não tem condição de conviver com a fraqueza do outro e o outro com a minha fraqueza, você está no lugar errado. Você nunca entendeu o que é evangelho. Você nunca entendeu que eu sou pecador e você é pecador e pecador. E que eu e você precisamos desesperadamente da graça de Deus, da misericórdia de Deus que não tem fim. É por isso que na liturgia nós sempre colocamos aquele momento de confissão de pecado. Qual foi a última vez nessa semana, sem ser nesse momento de culto, você pediu perdão dos seus pecados diante de Deus? Então, meu querido, continue vendo internet, pastores sim, mas veja os pastores que pregam de fato a palavra de Deus. Que sejam fiéis à palavra de Deus. Eu estou falando isso, meu amado irmão e irmã, que eu não moro em Marte. Eu sei que tem muita gente das igrejas que passa a semana toda sendo pastoreado por muitos pastores na internet. Faça isso, mas faça com pastores que são homens realmente de Deus. Para depois, quando você ouvir alguma besteira desses falsos ensinos e mestres, não me venha para cá e fala, pastor, por que você não prega sobre isso? Porque a Bíblia não fala sobre isso, meu irmão. Onde você aprendeu isso? Ah, mas o fulano... Não, meu irmão, sai fora disso. Não vamos perder tempo com isso. Sai fora. Queridos, os promotores do legalismo, queridos, andavam pelas igrejas como assaltantes da liberdade cristã.
Eles eram escravos de uma infinidade de regras e queriam colocar essas mesmas algemas nos cristãos. O apóstolo Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue, versículo 16 desse capítulo que a gente leu aqui, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Tem gente que fica discutindo sobre isso, queridos. Perde um tempo tremendo. Não, eu tenho que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Você não é salvo. Onde é que a Bíblia fala isso, meu irmão? Onde está Jesus nisso? Fica preocupado com coisas que a Bíblia não está preocupado, queridos. Estou falando do sábado aqui, porque é o que mais se ouve falar, viu? Os falsos mestres, queridos, legalistas, se ocupavam de duas coisas básicas: dietas de comida e bebida e dias sagrados. É proibido fazer dieta? Não. Eu dificilmente faço dieta. Eu não sei fazer dieta para quê? Sou magro igual um paletó que tem uma lista só. Fazer dieta para quê? Eu tento não comer coisas que vai me fazer mal, né? Meu coração precisa estar vivo, firme, né? Para quem já teve um infarto um tempo atrás, precisa tomar cuidado. Então eu tento tomar cuidado. Não sou perfeito. Tem hora que eu como coisas, eu falei, eu não devia ter comido esse negócio aí, né? Eu não faço dieta, não há necessidade. Agora, você fazer dieta, você já viu alguns nomes aí? A dieta de Daniel. Já viu? Me desculpe da risada. Eu sei que está assistindo, não fica bravo não, viu? Queridos, a comida que Jesus comeu. Já viu a dieta dessa aí? Se não viu, você vai ver, fica tranquilo. Que comida Jesus comeu, querida? Se ele fosse gaúcho, ele ia comer o quê? Ia beber chimarrão, tomar chimarrão, ia comer carne, talvez não gordurosa, porque ela faz mal para a saúde, né? Ia comer carreteiro, e assim vai. Mas as pessoas inventam tanta coisa, e tem gente que vai atrás disso, queridos. E fica discutindo isso com outro irmão, com outra irmã. Amados, Paulo está contra essas coisas, falando para a igreja, toma cuidado com isso. A ameaça do sincretismo, primeiro é o legalismo, agora a ameaça do sincretismo, versículo 18 e 19, olha lá. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Queridos, a natureza do sincretismo, o apóstolo escreve: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Isto é, os falsos mestres que estavam assaltando a igreja dos Colossenses, de Colossos, eram não apenas legalistas, mas eles também eram sincretistas, eram sincréticos. Isto é, a teologia que eles pregavam era uma mistura, sincretismo é isso, viu? Era uma mistura de filosofia grega, judaísmo, legalismo e cristianismo. É uma verdadeira salada filosófica, queridos, e para eles lá era teologia. E Paulo percebe isso e começa a doutrinar a igreja. Da mesma maneira que vocês receberam Cristo no passado, continuem firmes, radicados, firmados em Cristo Jesus. O resultado final era uma heresia que fazia forte oposição à fé evangélica, queridos. Os falsos mestres de Colossos eram profundamente místicos. A teologia deles procedia de suas visões e não das Escrituras. Eles adoravam anjos
espíritos intermediários e não diretamente a Deus por meio de Cristo. Eles davam mais valor à experiência subjetiva do que à verdade objetiva, mais valor ao sentimento do que à razão. Será que acontece isso hoje na igreja evangélica brasileira? Ah, meu irmão, tem gente que quer ficar arrepiado o tempo todo. Eu não gostei daquele culto, porque naquele culto lá eu não fiquei nem um pouquinho arrepiado. Eu não chorei, eu não falei em línguas, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Onde é que a Bíblia ensina isso? Onde? É o sincretismo religioso, queridos. É a mistura de filosofias, a mistura de teologias, inclusive algumas delas profundamente liberais. E há muito crente que entra nessa. Aí depois, lá na frente, ele percebe que isso não é de Deus. Ao invés desse infeliz procurar uma verdadeira igreja bíblica, ele prefere ficar desigrejado. Prefere ficar em casa, na zona de conforto, tomando seu chimarrão, tomando seu café, assistindo talvez um culto desse aqui, e depois para descer a lenha no pastor Osias. Não é verdade? Mas não se compromete com a Bíblia. Não se compromete com o autor da Bíblia, o Espírito Santo, Deus. Amados, o perigo do ascetismo. Primeiro o legalismo, depois o sincretismo, que é a mistura de religiões e de várias situações. E Paulo vai lidar aqui também o perigo do ascetismo. Onde está? Está lá no versículo 20. Né? Verso 20 diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos de quem? E doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, queridos, Paulo vai dizer que o ascetismo, ele produz o quê? Ele produz escravidão, queridos. O apóstolo diz isso: se morresses com Cristo, nós morremos para os rudimentos do mundo. Agora, o ascetismo, queridos, é a religião, sabe do quê? Do não. Você não pode isso, não pode aquilo, você não pode cortar cabelo, você não pode pintar unha, você não pode usar barba. E assim vai. Muitas outras coisas. Você tem que usar véu. Se você não usar véu, você não pode cultuar a Deus. Amados, isso é religião. A religião faz isso. A religião faz, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí o Evangelho de Cristo, que é a boas novas de salvação, o Evangelho que é boas novas de salvação faz o quê? Transforma daqui de dentro para fora. A religião tenta transformar de fora para dentro. Isso é impossível agradar a Deus. É o que a Bíblia fala. É por isso que o Evangelho é boas novas de salvação. Paulo vai dizer, para a primeira carta aos Coríntios, já estudou isso aqui, já estudamos isso aqui na escola dominical, na primeira carta aos Coríntios, de que todas as coisas, presta atenção nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Todas as coisas são o quê? Me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí depois Paulo vai dizer um outro momento, e ele muda um pouquinho. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem faz isso é só Jesus na minha vida e na sua vida, queridos. É de dentro para fora. Por isso que o fruto do Espírito, além do amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, etc., etc.,
vai dizer o quê? Domínio próprio. Até no café. Se você bebe café demais, toma cuidado. Pode dar uma azia depois absurda. Pode dar problema no seu estômago. Toma cuidado. Refrigerante é a mesma coisa. É gostoso aquele veneno? É. Agora, se você tomar demais, o que vai acontecer? Você vai ter problema seríssimo de saúde. Domínio próprio. Estou dando esses dois exemplos, porque muita gente gosta de café aqui. Tem gente que acha que eu adoro café. Não, eu não adoro café. Eu só gosto. Eu só fico meio doido quando não tomo café. Queridos, na verdade eu gosto de café sim. É que você não convive comigo. Minha esposa convive comigo. Eu tomo café só de manhã e à tarde. Só isso. Mas você me vê tomando café aqui talvez uma ou duas vezes, aí você fala assim, o pastor não vive sem café. Não vive agora com o preço do café, então dá para viver sem café, né? Queridos, o ascetismo, queridos, é a religião do não. É a crença de que podemos agradar a Deus obedecendo a uma lista de nãos. Paulo declara que quando Cristo foi à cruz, queridos, presta atenção nisso, meu amado. Paulo declara que quando Cristo foi à cruz, levou não apenas a lista dos nossos pecados, mas também a lei que nos acusava e nos condenava. Por isso que ele diz aqui, na cruz do Calvário, Cristo cancelou toda a nossa dívida com Deus. E foi muito caro, queridos, para Jesus. Foi muito caro. Pedro vai falar isso, que nós não fomos comprados nem por preço, nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue de Cristo Jesus. É de graça para mim e para você. Mas para Deus, para Cristo Jesus, o preço foi muito alto. Foi o seu único filho que veio a esse mundo. O presbítero João, de vez em quando, ele faz uma oração que eu acho fora de série, a expressão que ele usa. Senhor, eu louvo o teu nome porque o Senhor resolveu o quê? Nos amar. Verdade. Deus resolveu nos amar dentro da sua soberania. Ele pode fazer isso, ele tem feito isso e ele tem amado pessoas. Eu louvo a Deus pela internet hoje, queridos. Hoje a internet, isso que a gente está aqui acontecendo todo domingo, outras igrejas estão fazendo isso, graças a Deus, a pandemia obrigou a fazer isso, eu louvo a Deus por isso. Há pessoas do outro mundo, às vezes, está assistindo um culto desse, talvez não agora, por causa dos fusos horários, mas vão assistir depois. Por isso que há igrejas que quando o pastor prega, aqui no português é claro, tem a legenda em inglês. Porque sabe que muitas pessoas do outro mundo, de outros mundos, vão estar assistindo. Então, amados, o ascetismo, ele produz escravidão. O ascetismo proíbe, em nome de Deus, o que Deus não está proibindo. Paulo diz que a religião do ascetismo não está baseada na palavra de Deus, mas em preceitos e doutrinas de homens. Essa doutrina é invenção humana e não revelação divina. As seitas, têm estudado seitas e heresias quarta-feira aqui com os irmãos sabem muito bem disso. Toda seita, toda ela, o fulano ou a fulana que teve uma revelação especial, não da Bíblia, mas sempre teve uma revelação extra, e aí começa a ensinar coisas que a Bíblia nunca disse. Falsos ensinos, falsos mestres e falsos profetas. O ascetismo procede do engano, do coração humano, e não da Escritura, da santa palavra de Deus. Novamente, queridos, podemos ouvir o eco da palavra de Cristo aos fariseus. Quem diz isso aqui é Jesus, viu? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos
de homens. Você vai ler isso lá em Mateus, capítulo 15, verso 7 ao verso 9. Há igrejas que relativizam a palavra de Deus, queridos, e absolutizam regras humanas e preceitos humanos. Para encerrar aqui, queridos, eu quero colocar aqui algumas conclusões para a nossa vida. No capítulo 2, Paulo expõe e fala a excelência de Cristo e ataca a heresia em Colossos. Segunda conclusão, ele afirma que Cristo é a sabedoria do cristão e que o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo, quanto ismo, né, queridos, são inúteis para resolver o problema da carne, para resolver a corrupção do coração humano. São inúteis para resolver o vazio de Cristo na vida das pessoas. Terceira conclusão, Jesus Cristo é totalmente suficiente e nele se encontra tudo que a humanidade caída precisa. Quarta conclusão, ele é o Criador, o Redentor, ele é Deus, Jesus. Em Cristo habita plenamente a divindade. Por última conclusão, ele triunfou sobre a morte e cravou na cruz a lei contrária aos homens, a escrita de dívida. Aplicação para a minha vida e para a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Primeira delas, Colossenses, queridos, é então uma carta que liberta, empolga e traz um grande alívio ao pecador cuja consciência está confusa. Essa carta nos ajuda a entender isso, tirar todo tipo de confusão no nosso coração. Segunda aplicação, essa epístola carrega uma mensagem maravilhosa para quem se sente culpado e sem direção, queridos. Se há pessoas aqui conosco que se sente culpado e está sem direção, se quebrante diante de Cristo. Clame diante de Cristo, Senhor, a minha vida está assim, olha, eu estou sem direção, eu não sei para que lado eu vou. Pode ter certeza que, biblicamente falando, o Espírito Santo vai te ajudar com certeza. Terceira aplicação. Só em Cristo, queridos, é possível obter plena redenção. Como está a sua vida em relação a Cristo? Você o ama? Vive para Ele? Quarto, é a Ele que você recorre ou tem criado para si uma religião baseada em regras, experiências e uma série de doutrinas, elementos e tantas outras coisas que não têm a mínima eficácia? E por último, dele vem o poder da ressurreição. O único fenômeno que, de fato, pode vencer a natureza carnal do homem pecador é Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou e voltará para buscar cada um de nós. Que Deus nos abençoe.